ainda que eu ajoelhe meu tempo por dia e não saia uma palavra, se o Senhor me der força, eu vou dobrar o joelho para orar, porque quando se ora, uma hora, Deus, o Senhor vai resolver. E um dia agora, se não me engano, acho que terça-feira, de joelho dobrado lá em casa, sem falar uma palavra, só pensando: Senhor, o porquê estou passando por isso, o porquê isso está acontecendo. Uma voz como de alguém falou dentro do meu quarto. Eu contei isso para minha mãe. Ele disse: olha, você precisa resolver o que você quer. Ou você passa pela prova cantando e passa lá do outro lado e recebe vitória, ou você vai morrer na prova. Daquele dia para cá eu ouvi a voz de Deus e eu sou outra pessoa. O diabo não pode parar quem ora, o diabo não pode parar quem busca. Ainda que as coisas estejam difíceis, vai chegar uma hora que Deus vai falar: chegou o momento da sua vitória. Louvado seja o nome de Jesus. O diabo não pode parar uma igreja que ora, o diabo não pode parar um homem que ora. Uma certa vez a rainha da Inglaterra disse: olha, tenho mais medo de um homem de joelho orando a Deus do que o meu exército armado. Alguém perguntou para ela por quê? Porque ela disse: olha, o meu exército usa armas que falham, mas o homem que está de joelho está falando com aquele que não falha e não perde batalha. Se você está falando com Deus, tenha certeza que a sua cura vai chegar, a sua vitória vai chegar, a sua bênção vai chegar. Oração é a engrenagem que move a mão e o coração de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Gênesis capítulo de número 12, Deus chama Abraão. Lá no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus criou o mundo, Deus cria Adão, e a Bíblia nos declara quando dizer que Deus tinha intimidade com Adão. Todos os dias Deus conversava com Adão, e eu imagino quem sabe Deus sentado e Adão deitado no seu colo, e Deus fazendo ali um carinho. Isso eu imagino, a Bíblia não diz, mas intimidade envolve tudo isso. Mas um dia aquele homem peca e perde, e Deus, não satisfeito, querendo a intimidade com o homem, chama Abraão e diz: olha, Abraão, vem para a minha presença, anda na minha presença e ser perfeito. Segundo Flávio José, Abraão era de uma família que era idólatra. Segundo Flávio José, Abraão adorava imagens, mas a partir do dia que ele encontrou a Deus, ele passou a ser Abraão, o homem de oração. Se você olhar na Bíblia, Abraão não fez nenhum milagre. Se você olhar na Bíblia, Abraão não curou ninguém, Abraão não ressuscitou ninguém, Abraão não fez milagres para hora nenhuma, mas é o único homem na Bíblia que é chamado de amigo de Deus, segundo historiadores e segundo a Bíblia. Por que Abraão era amigo de Deus? Porque mexe e vira. Abraão estava no canto falando com Deus. Quando Deus chama ele no capítulo 12, ele sai sem titubear. No capítulo 13, ele separa a terra com Ló. Ló agora olha para um canto e vai embora. Abraão fica num lugar ruim, numa terra ruim, mas quando de repente ele começa a orar, e Deus fala para ele: olha essa terra, tudo que você está vendo eu vou te dar, tudo que você está vendo é sua, olha para ele. No capítulo 14 de Gênesis diz que Ló foi raptado por os guerreiros e levado embora. Abraão agora põe-se a orar e pede a ajuda de Deus, e sai com 318 homens e recupera Ló e a sua família. No capítulo 15, Deus olhando para Abraão e diz: olha, Abraão, a tua terra, a tua família será como as areias do mar, como as estrelas do céu, a tua descendência será enorme. No capítulo de número 16, Abraão desconsolado, ele dizendo: mas quem será o meu filho? Eu não tenho. No capítulo de número 18, os anjos chegam a Abraão agora e dizem: olha, Abraão, cadê a sua esposa? Ela está lá dentro. Pois é, daqui um ano eu vou voltar para que você tenha o seu filho que eu tanto te prometi. Aí no capítulo de número 19, quando me chama a atenção essa passagem, Abraão estava em canto, segundo Flávio José, segundo os historiadores, estava afastado orando a Deus, quando de repente olha para frente, lá vem 3 homens bonitos, 3 anjos caminhando de encontro a Abraão. Chega até
olha, não posso deixar de contar aquilo que vim fazer aqui nessa terra, porque Abraão é meu amigo, Abraão é meu servo. Amós capítulo de número 3, versículo de número 7, diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus agora chama Abraão e senta e diz: Abraão, eu vim para destruir Sodoma e Gomorra, vim para destruir tudo, vim para acabar com aquilo, porque o pecado tem subido às minhas narinas. Quando Deus sai na forma teofânica, é a forma de anjo, para destruir, Abraão agora começa a fazer algo importante, que é essa campanha. Abraão começa a orar e dizer: Deus, o Senhor vai destruir, mas se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir. E ele começa a dizer, e essa oração chama-se oração intercessória. Eu acho linda essa passagem, o poder que tem você colocar o joelho no chão e orar para alguém que você conhece, o poder que tem você tirar um tempo para orar para o seu filho, para o seu esposo, para a sua família, porque Deus havia determinado: vou destruir, vou acabar. E a Bíblia diz: o que Deus fala, ele não muda. Mas há uma coisa que pode mudar no coração de Deus: é a lágrima de um crente fervoroso, é a oração de um crente verdadeiro. Ele diz: olha, prepara, Ezequias, a tua casa, porque você vai morrer. Quando o profeta saiu, Ezequias dobrou a sua parede e começou a chorar. Deus falou: Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu mudei o decreto. Quer resposta de oração, quer resposta de Deus? Ore, que Deus muda o decreto a favor da sua vida. O decreto que te deram foi de fracasso, o decreto que te deram foi de derrota, o decreto que te deram foi de vergonha. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer: o Deus que muda decreto vai mudar o seu decreto nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus vai destruir Sodoma, vai arrebentar e entrar logo com tudo. Mas havia um homem que estava clamando e dizendo: Deus, não faz isso, livra Ló. E quando nós vemos a história, Deus chegou ali, pegou na marra Ló e a sua família e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Quando você ora, ainda que Deus tenha que enviar um anjo, mas ele escuta a oração de um servo fiel. Nessa noite eu vim trazer do céu um recado e um pedido e uma palavra de Deus. A partir de agora, leve mais a sério o momento com Deus, o momento de oração com Deus, porque Deus quer fazer coisas tremendas na sua vida. Deus quer mudar decretos na sua vida. Deus quer mudar a história de Iguaçu, mas precisa da igreja levar mais a sério os minutos de oração com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Há muitos crentes que vêm para a igreja triste, que vêm para a igreja cabisbaixo, nada alegra ele. O pastor prega, Deus faz maravilhas, ele sai daqui murmurando. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que é isso? O crente que não ora, ele não vê nada de bom. Mas aquele crente que ora, você não vê ele reclamando do pregador, você não vê ele reclamando do cantor, porque ele sabe